Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do trabalho de investigação, inclusão social, avaliação da acessibilidade em equipamentos sociais, um estudo de caso. Começaremos por dar a palavra a Helena Alves, presidente do Júri do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas, do INR, do qual o autor deste trabalho de investigação foi vencedor em 2021. Realizado sob a orientação das professoras doutoras Antónia Barreto e Célia Sousa e apresentado à Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, trata-se de um estudo centrado na avaliação das acessibilidades arquitetónicas, comunicacionais, atitudinais, instrumentais e digitais de um restaurante, da autoria de Luís Montes Vicente. Depois será a vez do nosso convidado, Luís Montes Vicente, orador desta nossa sessão. Daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Humberto Santos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Vou passar a apresentar muito brevemente o nosso convidado. Luís Montes Vicente é atualmente técnico superior no CRID, Centro de Recursos para a Inclusão Digital da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. É licenciado em Professores do Ensino Básico, variante de Educação Musical, pós-graduado em Educação Especial no domínio Cognitivo-Motor, com formação especializada em Educação Especial no domínio Cognitivo-Motor, mestre em Educação Especial, também no mesmo domínio, pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e doutorando em Formación en la Sociedad del Conocimiento pela Faculdade de Educação da Universidade de Salamanca. Lecionou no primeiro ciclo do ensino básico, educação musical nos segundos e terceiro ciclos de educação especial, em diversos agrupamentos de escolas do Ministério da Educação e instituições privadas, desde o ano letivo 2004-2005 até o ano letivo 2010-2011. Nos 3 anos letivos seguintes, foi contratado periodicamente pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria como professor assistente convidado. Passo então agora a palavra a Helena Alves. Bom dia, eu vou iniciar por vos falar sobre este prémio para as Ciências Sociais e Humanas, que foi criado em 1995 no âmbito do programa CITE, Ciência, Inovação e Tecnologia, para distinguir projetos científicos de excelência nas áreas da deficiência e inclusão. O Instituto Nacional para a Reabilitação tem vindo a promover anualmente a atribuição deste prémio, com o objetivo de incentivar os estudantes dos graus de ensino superior de mestrado ou doutoramento para a investigação e a produção de conhecimento sobre a deficiência e a inclusão, através da realização de trabalhos académicos na área das ciências sociais e humanas, bem como para combater a discriminação em razão da deficiência e promover a igualdade de oportunidades e a cidadania das pessoas com deficiência. Também para diminuir o impacto das barreiras sociais, culturais, comportamentais e físicas na inclusão e participação das pessoas com deficiência e promover os direitos consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No ano de 2021 concorreram 15 candidaturas que foram apreciadas pelo júri, que foi constituído pela professora doutora Célia Sousa, na representação do ensino superior, pelo doutor Rodrigo Santos, em representação de um organismo da área do ensino superior, investigação e inclusão, da FCT, a professora doutora Célia Fernandes, como individualidade na área da reabilitação das pessoas com deficiência, pela mestre Patrícia Santos, especialista convidada pelo júri, e por mim que presido, e entendeu atribuir o primeiro prémio para as Ciências Sociais e Humanas 2021 ao trabalho Inclusão Social, Avaliação da Acessibilidade em Equipamentos Sociais, um estudo de caso de Luís Montes Vicente, para quem passa a palavra, para nos apresentar então o trabalho que apresentou. Muito obrigado, doutora Helena. Em primeiro lugar, permita-me cumprimentar todos os presentes. É bom ver aqui muitas caras que eu conheço e alguns rostos também que eu conheço e alguns nomes, todos eles ligados a esta área da inclusão
mas quero cumprimentar todos sem exceção e agradecer também agradecer também a presença. Quero também agradecer ao Instituto Nacional para a Reabilitação o prémio que me foi atribuído, o reconhecimento pelo trabalho de mestrado, mas também agradecer ao júri e agradecer também o convite pela presença de hoje para eu apresentar então o trabalho que vou então começar a apresentar. Como a doutora Helena Alves acabou de dizer, o meu trabalho tem por nome Inclusão Social, Avaliação da Acessibilidade em Equipamentos Sociais, um estudo de caso. Ele está dividido em duas grandes partes, o enquadramento teórico, onde obviamente eu não vou fazer aqui agora uma grande apresentação, como é óbvio, sobre o enquadramento teórico, e também sobre o estudo empírico, e no qual, no enquadramento teórico, eu abordei um pouco do enquadramento da pessoa com deficiência ao longo de toda a história da humanidade. Depois também abordei a questão da pessoa com deficiência no nosso quadro europeu, em Portugal e a nível da União Europeia. As necessidades específicas, as várias necessidades específicas que eu abordei neste trabalho. O desenho universal, que não podia deixar de estar, porque hoje em dia é tão importante, não só a nível arquitetónico, mas também a nível da educação e noutros aspectos, cada vez mais nós termos equipamentos e produtos para todos e não apenas para determinadas pessoas. Obviamente, enquanto um restaurante, obviamente que está inserido no turismo, os turistas, obviamente, que procuram muitos restaurantes e então, obviamente, também que teria que falar um pouco sobre o turismo, mais propriamente sobre o turismo acessível, de modo a perceber se este restaurante estava ou não equipado e preparado para receber estas pessoas com deficiência ou com alguma necessidade específica. E, por fim, as acessibilidades como meio de implementação dos direitos humanos. Relativamente à pessoa com deficiência no quadro europeu, eu não vou falar muito sobre este PowerPoint em específico. Vou apenas referir que, em 1982, o Decreto-Lei 43 alterou alguns artigos do Regulamento Geral das Peço desculpa que eu tenho que aqui tirar isto, senão não consigo ler. Regulamento Geral das Edificações Urbanas, mas apenas para as pessoas com deficiência motora. Em 97, introduziu normas, mais uma vez, para eliminar barreiras urbanísticas e arquitetónicas, e em 2006, no seu Decreto-Lei 163, de 8 de agosto, que visa a construção de um sistema global coerente e ordenado em matéria de acessibilidades, suscetível de proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada condições iguais às restantes pessoas. Eu fiz questão de mostrar isto pela simples razão. A nossa legislação nesse aspecto está muito aquém das necessidades. Como vocês podem reparar, desde 1982 até à data, a legislação que vem saindo para edifícios públicos e privados também, mas principalmente públicos e equipamentos que sejam utilizados na via pública ou mesmo a própria via pública, como podem reparar, ao longo dos anos, cingem-se muito apenas às barreiras arquitetónicas e urbanísticas, deixando de parte muitas outras pessoas que necessitam também de algumas acessibilidades e que não estão contempladas na lei. De referir também que a nível da União Europeia, todos os países têm a sua própria legislação e só em 2015, eu digo só assim mais vincado, porque já temos a União Europeia constituída há tantos anos, e só em 2015 é que foi elaborada uma proposta para que as diferentes legislações fossem mais próximas umas das outras de todos os países pertencentes à União Europeia. Relativamente às necessidades específicas, neste estudo abordámos a mobilidade condicionada, também as dificuldades sensoriais, neste caso apenas a deficiência auditiva e a deficiência visual, a perturbação do desenvolvimento intelectual e as perturbações da comunicação.
Relativamente às acessibilidades como meio de implementação dos direitos humanos, trabalhamos as acessibilidades atitudinais, arquitetónicas, comunicacionais, instrumentais e digitais. Pronto, como eu disse há pouco, apenas as arquitetónicas é que costumam estar mais vincadas na nossa legislação. Não há nada que eu tenha conseguido encontrar em Portugal, de certeza que não há nada sobre as acessibilidades atitudinais. Quando eu falo em acessibilidades atitudinais, neste caso, especificamente para o meu estudo de caso, que foi um restaurante, é as atitudes das pessoas que trabalham no restaurante para com todas as pessoas. Eu, quando falo em todas as pessoas, perdão, não são apenas as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas em geral, todos os clientes que acedem ao restaurante. Como vocês sabem, as necessidades específicas também poderão ser para idosos, para grávidas, não só para pessoas com deficiência. Portanto, aqui quis trabalhar as atitudes de todos os funcionários e, obviamente, também da gerência do restaurante. Depois, as acessibilidades arquitetónicas de acordo com a legislação em vigor. As acessibilidades comunicacionais, não só a nível digital, como se comunica através das redes sociais ou através do website, mas também a comunicação entre clientes e funcionários. Depois, nas acessibilidades instrumentais, como vocês compreendem também, existem pessoas que necessitam de alguns instrumentos diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, na situação que houve do meu estudo, porque este estudo teve mesmo um jantar com pessoas com deficiência, onde eu fui um participante indireto, aliás, um não participante, digamos assim. Estive apenas presente fisicamente, mas obviamente não pude intervir em qualquer situação. Mas lembro-me, por exemplo, de um prato côncavo que era bastante profundo e que uma das pessoas não conseguia sequer cortar a comida que estava dentro desse prato. Ou, por exemplo, um copo. Também me lembro da situação de um copo que não era possível essa pessoa pegar no copo e foi substituído o copo. Pronto, portanto, são estes pequenos instrumentos que muitas vezes são colocados de uma forma natural nas nossas mesas. No entanto, depois há situações que não são possíveis de utilizar e então pretendi também estudar esta situação. E, por fim, as acessibilidades digitais, que já falei um pouco sobre elas, a forma como se comunica, na área digital, quer a nível do website, quer a nível das redes sociais. Relativamente ao estudo empírico, temos a metodologia, a problemática, a questão de investigação, os objetivos para responder à questão de investigação, a abordagem metodológica, que neste caso foi um estudo de caso e uma investigação qualitativa, e, por fim, os instrumentos de recolha de dados, que foi uma checklist, a observação direta, não participante, volto a referir, e um focus group final, no final da refeição. Relativamente à problemática, passo agora à publicidade. O restaurante Mosteiro do Leitão é um restaurante situado no Concelho da Batalha, ou seja, está muito bem situado ao nível turístico, porque está próximo, em primeiro lugar, da Batalha em si, porque é um monumento muito visitado, como vocês sabem, o Mosteiro da Batalha. Temos também Porto Mós, que está a evoluir muito também a nível das acessibilidades, a nível dos seus monumentos. Falo, por exemplo, do Castelo de Porto Mós, que teve uma intervenção bastante apreciada a nível das acessibilidades. Temos Fátima tão pertinho também, que é para o turismo religioso, ou seja, o restaurante teria que fazer sempre parte também do turismo em si. Este estudo foi começado antes da pandemia, ou seja, quando eu iniciei o meu estudo, o restaurante tinha capacidade para 400 pessoas, atualmente tem capacidade para 250 pessoas, como é natural e como sabem, teve que haver essa redução. Logo, eu tive que rever o meu estudo durante a pandemia, porque não fazia sentido eu estar a apresentar uma situação que não acontecia no momento. Portanto, depois mais à frente vou explicar onde é que eu fiz essas alterações e porquê. Esta é uma frase da gestora do restaurante. Queremos ser diferentes de forma a que tenhamos um restaurante para todos, sem distinções. Quando mudámos de instalações, tivemos em conta a melhoria nas acessibilidades e na inclusão. Fim de citação.
Aqui, obviamente que já referi que eu pretendo avaliar o restaurante no seu todo para todas as pessoas. Quero que todas as pessoas, independentemente das suas capacidades, uh, percebam que podem ou não, já vamos ver se o restaurante é ou não acessível, perdão, podem ou não aceder a um restaurante comodamente. Obviamente que isto é só um estudo de caso, ou seja, é só um caso. Obviamente que isto aqui depois pode ser replicado por, não só por restaurantes, mas por outros espaços comerciais também, e espaços públicos. Mas eu gostaria de tudo o que tem a ver com o atendimento, tudo o que tem a ver com o facto de realizar uma refeição, se eu tenho condições ou não para o fazer de forma cómoda, de forma segura, e também de uma forma agradável, porque, como sabemos, por vezes ainda temos a capacidade de olhar fixamente quando vemos alguém diferente, e eu vou utilizar esta expressão diferente, entre aspas, porque somos todos diferentes, mas efetivamente ainda continuamos a ter um bocadinho esse preconceito. A questão de investigação é a seguinte: as acessibilidades existentes no restaurante Mosteiro do Leitão favorecem a sua frequência por pessoas com necessidades específicas? E para responder a esta questão, elaborei 4 objetivos. Analisar as acessibilidades arquitetónicas do restaurante de acordo com a legislação enquadradora, analisar o acompanhamento efetuado pelos funcionários do restaurante relativamente ao atendimento a indivíduos com necessidades específicas e à forma de comunicar com estes, avaliar se o website e as redes sociais estão acessíveis a pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual e desenvolvimento mental, e, por fim, avaliar as práticas de gestão na perspectiva da inclusão e equidade. Como eu disse há pouco, é um estudo de caso e foi feita uma investigação de caráter qualitativo. Um dos instrumentos de recolha de dados foi então a checklist que está elaborada por vários blocos. Este bloco de acessibilidade arquitetónica, vou já dizer que é uma cópia fidedigna da legislação em vigor, ou seja, tem 12 capítulos. O capítulo 1, percurso acessível, permitam que leia, porque eu sei que há aqui pessoas com deficiência visual, e então vou ler, permitam-me que leia esta parte. O capítulo 1, o percurso acessível, capítulo 2, átrios, capítulo 3, patamares, galerias e corredores, capítulo 4, escadas, capítulo 5, rampas, capítulo 6, ascensores, capítulo 7, plataformas elevatórias, capítulo 8, espaços para estacionamento de viaturas, capítulo 9, instalações sanitárias de utilização geral, capítulo 10, equipamentos de autoatendimento, capítulo 11, balcões e guichês de atendimento, e capítulo 12, percurso acessível. No percurso acessível existem mais 14 itens que têm a ver com as portas, com os corrimãos, com a sinalização, etc, etc. Pronto, aqui não vou lê-los todos, mas tem tudo a ver com tudo o que seja o meu percurso desde a entrada, ou mesmo desde a rua, aliás, até eu conseguir sentar-me, neste caso, à mesa do restaurante. Depois temos o bloco de circulação e layout. Este não existe mesmo a nível legislativo. Foi um estudo que eu consegui encontrar no Brasil, que tive que, obviamente, que ajustar à nossa realidade. Em primeiro lugar, foi uma das minhas grandes dificuldades foi encontrar investigações feitas nesta área, muito menos na área da restauração. Encontrei 2 no Brasil, uma só para pessoas com deficiência visual, outra só para pessoas com mobilidade reduzida. Mas esta aqui estava muito bem feita porque falava sobre a mobilidade e, como nós sabemos, quando estamos à mesa do restaurante, de certeza absoluta que ninguém gosta de estar apertadinho, ali com os braços todos encolhidos. E obviamente que este espaço para as refeições, para fazer a refeição, é preciso também nós sentirmos confortáveis para efetuar a refeição comodamente. Depois o bloco acessibilidade comunicacional, como é que era a comunicação com os parceiros, com clientes, com outros públicos. A sinalização do restaurante e a utilização dos websites e das redes sociais. Neste caso estudei apenas o Facebook e o Instagram, uma vez que são as 2 redes sociais mais utilizadas por eles. Eles, apesar de terem YouTube, praticamente não utilizam, aliás, já não utilizam mesmo há algum tempo. Depois o bloco acessibilidade atitudinal,
qual é que é a formação disponibilizada aos colaboradores e, obviamente, também se há ou não essa formação e o comportamento deles em relação a atitudes para com os seus clientes, que, obviamente, também foi algo que eu quis estudar. Depois o bloco acessibilidade programática, neste caso aqui tem um pouco mais a ver com a parte da gerência do restaurante, se eles, obviamente, cumprem a legislação em vigor, e se tem também regulamento interno, também é importante essa situação. E o bloco de acessibilidade instrumental tem então a ver com o conhecimento de instrumentos acessíveis para a utilização dos funcionários, porque também pode haver funcionários com deficiência, logo também podem precisar de alguns instrumentos acessíveis. E depois o conhecimento de instrumentos acessíveis, neste caso para os clientes. Um outro instrumento de recolha de dados foi a observação direta, como eu já disse, foi não participante. Fiz a observação do comportamento dos funcionários no atendimento ao público e fiz a observação do comportamento das 4 pessoas com deficiência que fazem parte deste estudo. E outra coisa que eu também não referi aqui, mas que também fiz questão de verificar foi, e já agora passo atrás novamente, foi qual o comportamento do restante público perante as pessoas com deficiência que estavam também a jantar. Foi uma das coisas que eu também quis observar, se havia comentários, se havia o olhar, às vezes tão indiscreto, que por vezes fazemos. Por fim, o Focus Group foi uma reunião final no final do jantar, onde começámos primeiro por falar apenas com as 4 pessoas com deficiência, uma com deficiência auditiva, outra com deficiência visual, outra com deficiência motora e outra com perturbações do caráter intelectual. Só depois destas 4 pessoas, obviamente foi orientado por mim, enquanto investigador, apenas estas 4 pessoas, primeiro porquê? Para que elas se sentissem à vontade de dizer tudo aquilo que tinham a dizer de bem e de menos bem. Sem a presença da gestora do restaurante, porque podiam se sentir de alguma forma intimidados a falar sobre algum aspecto menos positivo. E então este Focus Group foi iniciado apenas com estas 4 pessoas, só depois é que foi inserida no grupo a gestora do restaurante. Relativamente à apresentação e discussão dos resultados. Relativamente à acessibilidade arquitetónica, existem 213 itens na legislação, sendo que 124 itens não foram estudados por uma simples razão. Vou-vos falar, por exemplo, de escadas. Tem vários itens. Esses aí, por exemplo, não foram porque não existem escadas no restaurante. Não existe elevador. Logo também não fui estudar o elevador. Pronto, são 124 itens no total que o restaurante não tem, logo não era passível de ser avaliado. Foram avaliados então 85 itens no total, com um parecer positivo e 4 itens que têm que ser melhorados. E aqui está, 96% de acessibilidades arquitetónicas que obedecem à legislação e 4 que não obedecem. Relativamente, eu vou mostrar apenas os que não obedecem, que são os 4. Temos aqui uma fotografia, vou descrever a fotografia muito rapidamente. Temos aqui a fachada do restaurante Mosteiro do Leitão, com o estacionamento para as pessoas com mobilidade reduzida. Neste caso, no exterior, temos, na rampa, faltam as faixas de diferenciação, e estou agora a citar a legislação, faixas com diferenciação de textura e cor contrastante relativamente ao pavimento adjacente. Não existe estas faixas. E depois, no estacionamento reservado a pessoas com mobilidade condicionada, existe um sinal vertical com o símbolo da acessibilidade. No entanto, não é, e agora passo a citar, não é visível mesmo quando o veículo se encontra estacionado. Ou seja, o sinal existe, não está com a altura regulamentar, está muito baixinho. Se o carro estiver estacionado, não é visível o sinal. Relativamente ao interior,
Temos aqui uma fotografia agora do interior da casa de banho, onde está o lavatório e o espelho em cima. O espelho existente nos sanitários são adequados, no entanto, e vou citar, o bordo superior da superfície refletora está a 1,62 m do piso, quando deveria estar igual ou acima de 1,80 m. E depois temos ainda uma fotografia da casa de banho, onde está os terminais de sistema de aviso, em que eles existem, efetivamente existem, estão colocados a 37 cm de altura, quando devem estar colocados a uma altura do piso compreendida entre 40 e 60 centímetros. Pronto, é uma coisa de 3 centímetros, mas obviamente que eu não podia deixar de, por 3 centímetros, passar esta situação e obviamente também alertar para subirem ligeiramente o fio de terminal do sistema de aviso para que estivesse completamente regulamentado. Relativamente à circulação e layout, aqui temos agora uma fotografia de uma mesa para 2 pessoas, é uma mesa quadrada com duas cadeiras frente a frente. Eu fiz um estudo utilizando uma cadeira de rodas. Fui ver também, obviamente, as cadeiras de rodas, porque, como sabemos, existem vários tipos de cadeiras de rodas. Tentei descobrir a que fosse mais larga, mais comprida, ou seja, aquela que oferecesse uma maior dificuldade a nível de circulação. E cheguei à conclusão, para uma mesa de 2 pessoas, e obviamente que eu estou a falar apenas no restaurante Mosteiro do Leitão, as medidas necessárias em redor de uma mesa necessitam de 2,2 2,20 m, ou seja, por trás das pessoas que estão sentadas, e 3,30 m de comprimento ao lado da mesa. Isto para que haja uma circulação sem problema algum, para que se possam cruzar pessoas lado a lado, sem interromper ou sem, neste caso, perturbar a refeição das pessoas. Eu estou a falar no restaurante do Mosteiro do Leitão, obviamente que quem tiver este tipo de mesa, obviamente que estes valores enquadram-se também para esses restaurantes. Depois temos aqui uma fotografia de uma mesa para 4 pessoas. Esta não é que está melhor posicionada, como vocês podem ver, tem ali uns biombos que, obviamente, que vão atrapalhar um pouco a circulação. No entanto, esta é uma das 4 mesas, as outras não estavam em condições de fotografar no momento. Portanto, tirei esta. Obviamente que existem outras iguais, que estão muito mais bem posicionadas e com mais facilidade de circulação. Relativamente às medidas necessárias em redor para uma mesa de 4 pessoas, ou seja, na parte traseira das pessoas que estão sentadas é necessário 3,10 m e o comprimento ao largo da mesa são 3,30 m, para que haja uma circulação correta e sem perturbações. Depois temos uma fotografia para 6 pessoas. Neste caso temos um sofá que dá para 3 pessoas e do outro lado da mesa temos 3 cadeiras individuais. Neste caso, as medidas necessárias em redor de uma mesa para 6 pessoas, por trás do sofá e por trás das pessoas que estão sentadas à sua frente, são necessários 3,30 m de comprimento e, na sua largura, 3,5 m. Depois temos aqui uma fotografia de uma mesa para 8 pessoas, que é uma mesa redonda, onde obviamente que as 8 cadeiras estão também à volta da mesa, como é natural. E neste caso precisamos de uma área total de 4,30 m. Isto aqui, vendo numa área, não, perdão. Neste caso agora está-me a faltar o termo. O perímetro... Diâmetro. O diâmetro, obrigado. Obrigado. O diâmetro, então, de 4,3. Obrigado. Depois, na área do atendimento e comunicação, temos a parte do atendimento, os funcionários, reparamos que, e foi avaliado
um grande profissionalismo por parte dos funcionários, quer desde a recepção até à pessoa que serviu estas 4 pessoas, e também de grande humanismo, porque em momento algum foi conversado ou falado qualquer tema que tenha a ver com a deficiência de cada um deles. Eles foram tratados como outras 4 pessoas, ou 5 ou 10 pessoas que estivessem no restaurante no momento, foram exatamente tratadas da mesma forma. Isso é de louvar. Não se observaram quaisquer tipo de preconceitos e discriminações. E ao nível da comunicação, registaram-se algumas dificuldades com a pessoa com deficiência auditiva. Obviamente que, e aqui agora vou dar também um pouco a minha opinião pessoal, obviamente que os funcionários não precisam de saber a língua gestual portuguesa, porque, como sabemos, e eu não sou expert na área, mas se não for praticado, obviamente que há coisas que vão esquecendo, mas há algumas pequenas indicações que deveriam ter sido dadas a estes funcionários para saberem lidar com a pessoa com deficiência auditiva. Notou-se que algumas vezes esqueciam-se de tirar a máscara, por vezes dirigiam-se à pessoa, mas não lhe tocavam, logo a pessoa também não sabia que estavam a falar com ela. Portanto, há estes pequenos pormenores que devem ser corrigidos. Em certos momentos também se registaram algumas dificuldades de comunicação com a pessoa com perturbação do desenvolvimento intelectual. Relativamente aos websites e às redes sociais, foram estudados 2 websites, o do Grupo FF, ao qual pertence o restaurante Mosteiro do Leitão. Obviamente utilizei aquilo que está neste momento em vigor na nossa legislação, que é o Access Monitor, que o Governo disponibiliza para esta avaliação. E, no momento da minha investigação, tinha uma pontuação de 6.4, obviamente que há aqui muita coisa a corrigir. E o próprio restaurante Mosteiro do Leitão, por coincidência, exatamente a mesma pontuação, 6.4. Já agora devo referir que isto são sites que são novos. O primeiro site que eu investiguei, que já não está acessível ao público, tinha uma melhor pontuação. Inclusivamente, tinha também algo que este não tem, que é vídeos em língua gestual portuguesa, a explicar aos clientes onde é que se situava o Mosteiro do Leitão e as acessibilidades que tinham. Pronto. Houve certas acessibilidades que foram retiradas, infelizmente, do site, que eu fiz questão, obviamente, de alertar depois, que também eram importantes. Relativamente às redes sociais, o Facebook e o Instagram, neste caso, apenas notei que faltam a descrição das imagens. Tem uma linguagem até bastante acessível, são frases sempre curtas e muito direcionadas para aquilo que pretendem dizer, mas depois apresentam imagens e não têm descrições. Relativamente às práticas de gestão, o conceito de desenho universal, de uma forma geral, está implícito neste restaurante. Pelo menos eles fazem um grande esforço, e isso deu para perceber que há um grande esforço por parte deles de conseguirem receber todas as pessoas, independentemente das suas capacidades. Existe sensibilidade para esta área, em primeiro lugar porque a gestora do restaurante é assistente social, é licenciada nessa área, portanto, ela própria já tinha essa sensibilidade também para esta área da inclusão e das acessibilidades. Há uma preocupação por ouvir as opiniões das pessoas. Foi uma das coisas que eu percebi depois no Focus Group. Ela estava verdadeiramente interessada em saber onde é que podia melhorar para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Existe investimento, e eu já fui prova disso, porque depois do estudo já fui ao restaurante e já vi melhoramentos existentes que na altura não estavam presentes. E contratam pessoas com deficiência e não colocam qualquer entrave na seção pessoal. Eles, neste momento, têm, se não me engano, 2 pessoas com deficiência, ambas com perturbação do desenvolvimento intelectual, a trabalhar nas suas cozinhas. O que é que não existiu?
não existiu consultoria especializada na área das acessibilidades e inclusão na construção do edifício e na formação dos profissionais. Foi-me dito pela gestora que foi uma grande, desculpem agora a expressão que eu vou usar, uma grande guerra com o arquiteto quando foi a construção do novo edifício, porque, como bem sabemos, continuamos a dar muita importância à estética e menos importância às acessibilidades. E temos uma legislação que tem que ser cumprida e ela fez questão de avisar várias vezes o arquiteto que queria mesmo que fosse cumprida essa legislação, porque ela quer que o restaurante, e agora vou citar as palavras dela, seja o restaurante mais acessível do país. Relativamente às práticas de gestão ao nível da acessibilidade comunicacional, o espaço possui identificações em letras ampliadas, possui identificações com contraste, possui iluminação direcionada, o website está adaptado para pessoas com deficiência visual e está adaptado para surdos. Apesar de, mesmo assim, haver ali algumas falhas. Atenção. As plataformas digitais não possuem audioguia, videoguia, audiodescrição, vídeos legendados, vídeos com interpretação em língua gestual portuguesa, descrição de imagens e o espaço não possui sinalética em braille. Eu já vou falar sobre esta situação. Este espaço já deveria ter sinalética em braille. Neste momento, e eu sou prova disso porque vi que a situação está complexa, porque há empresas que, infelizmente, estão a fazer este tipo de trabalhos sem terem conhecimento de como fazer este tipo de trabalho, e então eles estão com um processo em tribunal neste momento com essa empresa, porque as primeiras sinaléticas estavam completamente erradas, agora disseram que iam corrigir, mas nunca mais as entregaram, então penso que ainda não está esta situação regularizada por esta razão, infelizmente. Não existe formação em língua gestual portuguesa e muito menos em língua gestual tátil. Relativamente às acessibilidades atitudinais, existe capacitação e sensibilidade por parte dos gestores nas questões de acessibilidade, também por parte da equipa administrativa, por parte da equipa da recepção e existe formação em acessibilidade arquitetónica. Neste aspecto, eles tiveram formação através da doutora Ana Garcia, que deu uma formação generalizada, mas mais baseada para a parte arquitetónica aos empregados do restaurante. Não existe oferta de formação em língua gestual portuguesa, como eu já referi, nem em braille, nem em audiodescrição. Ou seja, concluindo, verifica-se que se cumpre, na grande maioria, o Decreto-Lei 163 de 2006, que tem a ver com as acessibilidades arquitetónicas, havendo aqueles 4 pontos a corrigir. Avalia-se também que o atendimento prestado pelos funcionários foi muito profissional e muito adequado ao contexto. Volto a referir a dificuldade de comunicação com as pessoas com deficiência auditiva e intelectual. Os websites e as redes sociais têm aquelas falhas técnicas todas que eu referi anteriormente. E o Focus Group, esse sim revelou-se mesmo muito importante, porque foram feitas várias propostas de melhoria e, efetivamente, algumas delas estão já visíveis. Uma delas, por exemplo, é a placa de identificação da reserva de mesa. Eles não tinham o nome da pessoa da mesa reservada em cima da referida mesa, e então para as pessoas com deficiência auditiva foi muito difícil conseguirem explicar e fazerem-se perceber que eles queriam ir para a mesa reservada em nome de tal pessoa. Portanto, agora todas as mesas têm o nome da pessoa que faz a reserva, o que vai ajudar também as pessoas com deficiência auditiva a identificarem a mesa para onde se vão dirigir. Eu tive algumas limitações, obviamente, neste estudo. Uma delas foi a investigação que foi interrompida a partir do dia 22 de março devido à pandemia, ou seja, os restaurantes encerraram, houve mudanças depois legislativas ao nível da capacidade de lotação, portanto foram algumas limitações que eu enfrentei, e depois também a escassez de investigação na área das acessibilidades, que no nosso país então não existem, ao nível da restauração,
Encontrei alguns no Brasil, como eu já referi há pouco, mas há muito pouca coisa ainda escrita relativamente a esta área. Dei, obviamente, também algumas sugestões para futuras investigações. Acho que se pode fazerem mais estudos nesta área, na área do setor da restauração, e não só. Uma das coisas que eu pensei em estudar, mas que não era propriamente a minha área, nem no contexto do meu mestrado, era também as acessibilidades alimentares. Há pessoas que têm a intolerância a determinados alimentos, saber se o restaurante tinha ou não à disposição outro tipo de alimentos que fossem depois adequados a essas pessoas. Mas foi-me aconselhado pelas minhas orientadoras a não entrar por esse caminho, em primeiro lugar porque não era de todo uma área para um mestrado em educação especial, e então acabei por deixar cair, digamos assim. Não quer dizer que não se possa fazer mais tarde uma investigação nesta área. E acho que será muito importante criar um manual de acessibilidades destinado ao setor da restauração, para que, efetivamente, nós, quando vamos entrar num restaurante, não sejamos apanhados de surpresa se levamos alguém com deficiência ou com alguma capacidade, ou incapacidade, neste caso, e que não tenha acesso ao restaurante simplesmente porque não há acessibilidades para eles. Agradeço a vossa atenção. Penso que não sei se passei muito tempo ou não, porque eu não consigo ver aqui se passei do tempo ou não, mas obrigado pela vossa atenção. Passo agora a palavra à doutora Célia Sousa, que vai dar umas breves palavras relativamente ao meu estudo. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar todos, cumprimentar o Instituto Nacional para a Reabilitação por esta excelente oportunidade de se apresentarem, de facto, os trabalhos dos prémios. E antes de dar umas pequenas palavras sobre o prazer que foi orientar o Luís Vicente, gostava de primeiro, porque estamos aqui numa sessão pública, eu acho que isso é super importante, que as pessoas podem ficar um bocadinho baralhadas pelo facto de eu ser membro do júri, que foi apresentado no início, e ser também orientadora deste trabalho, conjuntamente com a minha colega Antónia Barreto, do trabalho do Luís. Gostaria de informar que eu, enquanto júri, no momento, não só o Luís, eu tive vários alunos que concorreram a este prémio, eu pedi escusa, portanto, nada me liga ao facto de o Luís, eu estou completamente isenta no facto de o Luís ter sido contemplado com o primeiro prémio, que muito me orgulha, como devem imaginar. É um orgulho imenso para nós, professores, podemos ver os nossos alunos premiados. Bem, falar do Luís é sempre um pouco complexo, porque o Luís já foi meu aluno várias vezes, continua a ser meu aluno, porque neste momento também sou orientadora dele de doutoramento, mas é também meu colega de trabalho. Eu costumo brincar, para quem me conhece, é o meu braço direito e o meu braço esquerdo. Nas muitas coisas em que eu estou envolvida, eu conto sempre com o Luís. Mas estou aqui para falar do trabalho dele. De facto, foi um prazer orientar o Luís, e foi um prazer também pelo tipo de estudo que ele realizou. A maior parte dos estudos sentam-se bastante só numa área, ou seja, ou se trabalha a área das pessoas com deficiência, ou se trabalha as pessoas surdas ou cegas, e a ideia aqui não foi trabalharmos neste projeto todas as pessoas com deficiência, nos seus diferentes e nas suas diferentes acessibilidades, ou seja, de uma forma holística. Quando falamos de acessibilidades, normalmente o que pensamos são nas barreiras arquitetónicas. E eu costumo brincar dizendo, as barreiras arquitetónicas nós vamos lá com um bocadinho de cimento e com um esquadro, não que eu consiga fazer, evidentemente, mas conseguimos resolvê-la. O problema são as barreiras atitudinais, as barreiras mentais que estão em cada um de nós. Essas sim, nós como sociedade temos que trabalhar. E a academia tem esse papel de poder fazer isso. Portanto, foi muito importante este trabalho que o Luís desenvolveu por isso, por apresentar aqui o seu trabalho, apresenta de uma forma holística. E mais, o trabalho envolve as pessoas com deficiência. Muitas vezes fazemos imensos estudos e as pessoas com deficiência, aquelas para quem estamos a trabalhar e a investigar, não estão envolvidas e não têm uma palavra. E aqui tiveram essa oportunidade de dar a sua palavra e dizer aquilo que sentiam.
E também, terminando já, porque também não me quero alongar, provavelmente haverá outras pessoas que querem intervir, também dizer que eu costumo brincar aos meus alunos, e até porque eu fico muito feliz que está aqui uma grande assistência, fico muito contente, e aqui estão vários alunos que eu oriento, portanto fico ainda mais feliz, e alguns que já foram alunos e que vão ser, entretanto, no próximo semestre, portanto fico super feliz de ver isso. Isso quer dizer, como eu costumo dizer, a brincar, que estamos a contaminar a sociedade, e contaminar desta maneira é bom, porque vamos ter uma sociedade mais equitativa e uma sociedade mais inclusiva. É excelente quando conseguimos contaminar os nossos alunos. Eu digo sempre, por favor, não me façam trabalhos de investigação que fiquem na prateleira, ou seja, que sejam apenas teses para colocarmos num repositório. Façam trabalhos que me deem depois um produto. E, portanto, o Luís esqueceu-se de dizer, mas eu aproveito aqui este espaço, até porque é público e, portanto, está a ser gravado, estou a vinculá-lo já, como devem entender, que ele tem uma tarefa agora, no fim desse seu trabalho, que é editarmos um livro que tenha um conjunto de normas que permita que não seja apenas um mosteiro do leitão, mas que a gente replique este conhecimento e que os restaurantes se tornem espaços para todos. Porque afinal há uma coisa básica, todos que estamos aqui, todos temos que nos alimentar. Se não nos alimentarmos, não vamos sobreviver. E todos nós gostamos de entrar num espaço, num restaurante, que muitas vezes é um momento de convívio das nossas famílias ou dos nossos amigos, e escolher aquilo que gostamos. E estas pessoas, na maior parte dos sítios, não têm essa possibilidade. É uma coisa tão básica, que é escolher aquilo que gostamos de comer e aquilo que gostamos de vestir. Faz parte da nossa identidade. E, portanto, as pessoas com deficiência têm este direito como qualquer um de nós e, portanto, é importante darmos isso. E os trabalhos de investigação, como eu costumo dizer, só fazem sentido de saírem da academia e forem para fora da academia. Muito obrigada, claro que dar os parabéns ao Luís, mas o Luís já sabe que já lhe dei várias vezes os parabéns, e para mim é um orgulho, quem sabe, um orgulho desses alunos que estão aí a terminar a tese, no próximo ano incentivá-los a concorrer novamente ao prémio, e mais uma vez dar os meus parabéns ao INR por ter este prémio, porque é o único prémio que nós temos a oportunidade, trabalhamos e investigamos nesta área. Nós, como investigadores desta área, também somos excluídos muitas vezes dos circuitos de investigação, porque são áreas que são pouco conhecidas e somos poucos investigadores neste momento no país nesta área, e portanto muitas vezes também somos um pouco colocados de parte, ou seja, não nos é dada tanta oportunidade. São os projetos que são menos premiados pela FCT, etc. Um conjunto de coisas. Portanto, também dizer que o INR que conta por muitos e muitos anos a continuar a dar este prémio e incentivar, e aos alunos que vão entregar a tese, entretanto, daqui no final do semestre, também já estou a mandar um recado para eles trabalharem, quero depois vê-los a concorrer na próxima edição. E muito obrigada a todos. Muito agradecemos as suas palavras, doutora Célia Sousa, e muito obrigada ao Luís Montes Vicente pela sua excelente intervenção. Vamos agora dar a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões no bate-papo do Zoom, ou que as dirijam ao nosso convidado ligando o microfone e a câmara para o efeito. Temos já aqui um participante, Dr. Adalberto Fernandes, quer colocar uma questão? Muito obrigado, doutora Helena Coelho, por esta oportunidade. Felicitar vivamente o querido amigo mestre Luís Vicente. Parabéns pela sua excelente intervenção. No quadro dos objetivos deste prémio, que a minha querida colega doutora Helena Alves muito bem expôs, e como desde a minha infância vivi sempre ligado à restauração, estava muito interessado em seguir esta sua exposição do mestre Luís Vicente. Eu tinha aqui três breves questões. Há uma questão muito embaraçosa para mim nos restaurantes quando acompanho pessoas com paralisia cerebral muito complexa. Pergunto se este restaurante tem instrumentos, falou assim levemente, mas apropriados para as pessoas com grandes dificuldades para
recolha dos alimentos, para os colocar na boca. Muitas vezes sou eu que terei que fazer esse trabalho. Outra questão que se prende muito com a descrição dos alimentos, dos produtos e das escolhas, para facilitar uma escolha confortável também dos clientes. Outra questão que focou e que fiquei muito agradado tem a ver com a empregabilidade das pessoas com deficiência na restauração, e se teve a oportunidade de ver se nos bastidores, na cozinha e noutros locais de abastecimento e de aprovisionamento, se estão criadas todas as condições para a empregabilidade das pessoas com deficiência, com paralisia cerebral ou com deficiência motor e tudo o resto. Esse é um espaço muito importante para a empregabilidade dos jovens e dos adultos com deficiência, por mais que ela seja com características muito específicas. E duas questões para não demorar mais. Como sabe, a maior parte da oferta da nossa restauração, cafés e bares, é por pequenos núcleos familiares. Como sensibilizá-los para estas questões? E, por fim, tem uma ideia importante para maior divulgação deste prémio, que, como ganhou, como é um vencedor muito prestigiado, gostaria que colaborasse connosco para uma maior divulgação e impacto deste significativo prémio, como referiu a senhora professora doutora Célia Sousa. Muito obrigado por tudo. Parabéns. Muito obrigado, Dr. Alberto. Muito bom dia. Vou tentar responder às suas questões. A penúltima, sou sincero, não consegui perceber, mas depois já lá chegamos. Relativamente aos instrumentos para pessoas com paralisia cerebral ou que tenham muitas dificuldades em fazer a sua refeição autonomamente, não existem. Foi um alerta que eu deixei, um alerta que todos nós, participantes no Focus Group, deixámos como sugestão, era adquirir alguns instrumentos que se adquirem, obviamente, em locais próprios. No entanto, de referir que, no meu caso concreto, das 4 pessoas com deficiência, houve alguns instrumentos que foram necessários substituir e a substituição foi realizada com êxito. Destas 4 pessoas que participaram, todas elas conseguiram efetuar depois a sua refeição autonomamente. Volto a referir, foi deixada esta sugestão para adquirirem outros tipos de equipamentos. Até à data, sou sincero, não sei se já foi adquirido ou não. Não lhe posso responder a essa questão. Relativamente à descrição dos alimentos, este restaurante é talvez o único em Portugal, eu digo talvez porque não conheço todos, obviamente, mas talvez seja o único em Portugal em que as emendas que vão para a mesa são iguais para todos. As emendas são constituídas por um livro de fácil folheamento, em primeiro lugar, quando tem a ver com a parte motora, as pessoas são capazes de folhear facilmente esta emenda. Todas eles têm um sistema pictográfico, o sistema pictográfico para a comunicação. Tem braille também. Todas as refeições, todos os menus, digamos assim, e todos os preços estão devidamente identificados também em braille. E tem uma coisa que eu sei que nem todos os chefes gostam, mas tem a imagem do prato, porque a pessoa surda em questão referiu que foi de extrema importância estar a imagem da refeição que queria tomar visível também em fotografia. Portanto, apesar de nem todos os chefes gostarem, as pessoas surdas, neste caso especificamente a pessoa surda que foi estudada, obviamente, achou que era uma vantagem ter a fotografia. E quando falamos na emenda em si, como eu referi, se o Dr. Alberto Fernandes for lá, ou se for uma pessoa com paralisia cerebral, ou se for alguma pessoa com deficiência visual, a emenda é exatamente a mesma.
Obviamente que em tempo de pandemia, também gostaria de referir que neste momento essas emendas não estão a ser utilizadas por causa do Braille. Como sabem, tem que ser tateado e, infelizmente, por causa da transmissão do vírus, neste momento essas emendas não estão a ser utilizadas no restaurante. Mas esperemos que em breve, é bom sinal que em breve possam estar novamente disponíveis ao público. Relativamente à empregabilidade, eu fui visitar todo o espaço do restaurante, quer o exterior só para o cliente, quer o interior também. Vou-lhe dizer muito sinceramente que não fiz uma grande avaliação desse espaço em si, porque o meu foco não era a empregabilidade das pessoas com deficiência, o meu foco era mesmo o atendimento às pessoas com deficiência e às pessoas com alguma incapacidade ou alguma... estou a falar dos idosos, estou a falar de pessoas grávidas, de mulheres grávidas, pronto, estou a falar ao nível dessas pessoas. Portanto, consegui apenas falar com 2 pessoas que têm deficiência, têm perturbação do desenvolvimento intelectual, que foram admitidas e que fazem parte da cozinha, mas foi-me dito, obviamente, que aliás, eu já tive a oportunidade também de ver alguns anúncios de trabalho onde não há qualquer limitação. Nunca vi nenhum anúncio de trabalho de um Mosteiro do Leitão, neste caso específico deste restaurante, a colocar algum entrave para pessoas com deficiência. Agora permita-me, por favor, só que repita a sua penúltima pergunta antes de como divulgar o prémio, porque essa eu não consegui entender, Dr. Alberto. Alberto, desculpe. Já agora perdi-me, não interessa. Falo da divulgação do prémio. Muito bem. Em primeiro lugar, o prémio, ao ser divulgado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, que é um organismo público, como nós sabemos, só por aí ele já está a ser bem divulgado e, como disse a doutora Célia Sousa, é de extrema relevância que estes prémios e que estes trabalhos, não só os premiados, porque existem muitos bons trabalhos que foram realizados e que são realizados no nosso país ao nível da investigação nesta área, que nem sempre são premiados. Alguns deles, se calhar, nem têm conhecimento, infelizmente, também da existência do prémio. É assim, o que eu acho aqui importante a nível científico é que estes trabalhos sejam divulgados em repositórios nacionais e internacionais também. A nível mais pessoal, penso que a nível mais, digamos assim, para o público em geral, é sempre um pouco mais complicado, mas, como disse a doutora Célia, há aqui um trabalho a concluir, que é este pequeno livro indicador de algumas acessibilidades para a área da restauração, que penso que será uma forma mais fácil de chegarmos até ao público em geral e não este de caráter mais científico. Espero ter respondido a todas as suas questões, doutor. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada pela sua explicação, Luís Vicente. Vou passar agora a palavra à doutora Maria Antónia Barreto, a co-orientadora do... Obrigada. Bom dia, cumprimentar todos os presentes online, mas a minha intervenção destina-se fundamentalmente ao Luís. Luís convidou-me para estar presente, como tinha convidado para ir com ele à recepção do prémio. E eu disse-lhe, ok, tudo bem. E então as minhas palavras são as seguintes, por isso, o Luís, que conheço há muitos anos, foi meu aluno já nas calendas, e na qualidade então de coordenadora do mestrado, aqui não vou intervir na área como orientadora do mestrado, mas como orientadora do trabalho, mas fundamentalmente como coordenadora do mestrado em Educação Especial, que é um enorme contributo para o mestrado, este prémio e o trabalho do Luís. Aliás, o Luís é para muitos alunos uma referência. As dúvidas, muitas coisas processuais, etc., o Luís ajuda muito a resolver no mestrado.
É um enorme gosto e é um enorme gosto ter o Luís como amiga há muitos anos e é um valioso contributo para, no âmbito da valorização do mestrado que eu coordeno há muitos anos. Portanto, é apenas para isto. Não faço perguntas ao Luís, porque, como as colegas presentes imaginam, faço todos os dias e fiz durante todo o trabalho. É apenas então para deixar esta nota de quanto eu aprecio o Luís e quanto é um contributo valioso para o mestrado, quanto consideramos que é importante para o mestrado o Luís ter ganho este prémio. E bom dia a todos os participantes. Muito obrigada, doutora Maria Antónia Barreto. Passo agora a palavra à doutora Helena Alves, que também quer colocar uma questão ao Luís, certo? Está sem som, Helena. A Helena continua sem som. Eu vou passar à outra participante, a Patrícia Santos. Queres colocar a tua questão, por favor? Olá, bom dia a todos. Queria mais uma vez felicitar o Luís, já tive a oportunidade de o fazer. Tal como a professora Célia, e apesar de inclusivamente público, porque no site do INR tem a nossa nota biográfica e eu também não tive qualquer intervenção no facto de o Luís ter vencido este prémio enquanto membro do júri, devido ao facto de sermos colegas de instituição superior. Portanto, estou à vontade para falar de forma isenta sobre este trabalho. Em primeiro lugar, gostava de dizer que, tal como o Luís disse, é muito importante nós termos aqui um trabalho que aborde todas as áreas da deficiência, ou pelo menos grande parte delas. Talvez não temos aqui as questões, por exemplo, da surdo-cegueira, não é? Mas é muito importante nós conseguirmos ter aqui um referencial teórico e um trabalho de investigação que nos fale das necessidades específicas das pessoas com deficiência de forma transversal. Portanto, não são estes, não são aqueles, não são os outros, são todos. Enquanto profissional deste instituto, de facto é muito feliz poder assistir a uma apresentação de uma investigação em que efetivamente aqui é tido em conta um conceito que a nós, INR, nos é tão caro, que é o conceito do design universal, e que no qual eu, enquanto formadora também neste instituto, luto muitas vezes para tentar promover em vários domínios da nossa sociedade. E então a questão que eu vinha fazer ao Luís é ele elaborou uma checklist que, no meu entender, é inovadora. Eu não conheço outra deste género, em que ele junta na mesma checklist e com fundamentos teóricos itens que têm a ver com a avaliação da acessibilidade física, comunicacional, à informação, aos instrumentos, atitudinal, etc. Portanto, a minha questão é, ao nível da formação e da intervenção que é possível e que é necessária fazer, não só nos restaurantes, mas também noutras áreas da sociedade, portanto, de que forma é que o Luís vê que esta checklist que ele construiu poderá ser utilizada para avaliação da acessibilidade e identificação de pontos a melhorar noutro tipo de equipamento? Estava a pensar, por exemplo, em serviços de saúde que nos procuram bastante, câmaras municipais. Portanto, de que forma é que esta questão, que está efetivamente adaptada a um restaurante, e este instrumento que ele criou, nós podemos pegar nele, ou alguém que possa pegar nele, porque ele está validado academicamente, não é? E, portanto, pode ser utilizado por outros serviços de outras dimensões da sociedade como base para avaliarem as várias dimensões da acessibilidade no seu trabalho.
Olá, Patrícia, bom dia. Bom dia. Obrigado pela pergunta e também pela tua amizade e pelo teu companheirismo também nesta área da inclusão, que temos trabalhado algumas coisas em conjunto. É com todo o gosto que eu estou a responder essa questão. Em primeiro lugar, dizer-te que a checklist faz parte do meu trabalho, não foi toda elaborada por mim. A checklist já estava avaliada e devidamente certificada cientificamente, no entanto, destinada ao país nosso irmão, que é o Brasil, onde, obviamente, que a legislação é completamente diferente da nossa, e, obviamente, que eu aqui fiz apenas uma modificação, digamos assim, para a nossa realidade portuguesa, sendo que houve a parte da situação em que não há estudos relativamente à circulação das pessoas enquanto as pessoas estão a fazer uma refeição, e essa circulação, como sabemos, às vezes é dificultada porque a cadeira está um pouco mais chegada para trás quando não está arrumada, como é óbvio, essa circulação é sempre mais difícil. Então aí também recorri também a uma pequena checklist já também certificada cientificamente. No entanto, também, obviamente, adaptada totalmente à nossa realidade. Portanto, as checklists não foram elaboradas por mim, têm autores. No entanto, foram todas adaptadas por mim, sim. Aí sim. Gostaria também de referir que esta checklist, obviamente, que poderá servir para imensas instituições públicas e privadas. Obviamente, também, quero deixar isso bem saliente, que dependendo do serviço, tem que ser ajustado também certas características e certos itens que fazem parte desta checklist, que está vocacionada exclusivamente para a restauração, mas, por exemplo, a parte arquitetónica, essa não é passível sequer de mexer, porque ali contempla basicamente, exclusivamente a legislação. O que falta na nossa sociedade e nós temos já discutido muitas vezes esta situação, quer contigo, Patrícia, quer com outras pessoas que trabalham nesta área. O problema está na mentalidade das pessoas, o colocar-se na pele de outra pessoa, o facto de só acontece aos outros, isso é o principal entrave para que tenhamos uma sociedade que respeita e que seja acessível a todos. No entanto, principalmente nas instituições públicas, eu acho que seria muito importante, e falo nas instituições públicas porque os vencimentos dos funcionários, do qual eu me incluo também, são pagos pelos contribuintes, como nós sabemos, e por nós todos. Portanto, acho que pelo menos as instituições públicas deveriam ter alguma formação relativamente ao atendimento a todas as pessoas. Sabemos que temos edifícios públicos que continuam a não ser acessíveis a todas as pessoas. Sabemos que, quando existem acessibilidades, muitas vezes entram por portas traseiras, que isso é completamente ridículo. Continuamos a ter espaços públicos que não têm pessoas capazes de ter uma comunicação fácil, acessível, com pessoas até idosas, não estamos a falar agora só de deficiências, até idosas, que por vezes vão procurar estas instituições para resolver algum problema e simplesmente não há sensibilidade da parte da pessoa que o está a receber para uma comunicação assertiva, para uma comunicação fácil e para uma comunicação acessível. Portanto, este é apenas um trabalho que pode ser, obviamente, replicado por muitas áreas. É só uma questão também de boa vontade, porque, infelizmente, eu considero que não há muito boa vontade neste momento no nosso país de fazer estas mudanças.
E digo infelizmente mesmo com muita mágoa, porque falamos tanto de inclusão e estamos em pleno século XXI e já não se deveria falar em inclusão, já se deveria falar na pessoa X, pessoa Y e ponto final. Não é a pessoa com deficiência X ou Y, a pessoa e ponto final. E já agora, permitam-me só muito rapidamente dizer que, nesse aspecto, na área de educação, este novo decreto-lei que saiu, o 54, fez isso muito bem. Retirou a parte das necessidades educativas especiais, os alunos com NES, etc, etc. Neste momento, os alunos, na legislação, pelo menos, são tratados como estudantes e ponto final. Espero que isso aconteça também um dia na nossa sociedade, em que se trate as pessoas pelo seu nome e não pela sua deficiência. Espero ter respondido, Patrícia. Muito obrigada, Luís Vicente. Agradecemos a todas e a todos as vossas intervenções. Vamos agora dar a palavra ao Dr. Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer desde já a vossa participação, dizer-vos que em matéria de participação nestas sessões de biblioteca, esta é de facto uma sessão com um número muito interessante, ou seja, vem reverter aquilo com que estávamos confrontados, que era um decréscimo de participação, e esta é de facto a melhor forma de começar o ano nestas sessões da biblioteca. No fundo, se pretende dar a conhecer aquilo que melhor se faz em matéria de inclusão das pessoas com deficiência em Portugal, em matéria de trabalhos que possam estar ou não no repositório do Instituto Nacional para a Reabilitação, e certamente que esta participação não será indiferente à matéria que estivemos hoje aqui a abordar, e que quero obviamente agradecer a presença do autor, do Luís Vicente, bem como das suas orientadoras, da professora doutora Antónia Barreto e da professora doutora Célia Sousa, também elas por terem aceito o convite para estar aqui hoje connosco. Dizer-vos que para nós de facto esta edição é uma edição com uma pertinência enorme. Aliás, as questões que foram colocadas vêm exatamente nesse sentido. A inclusão social, a avaliação da acessibilidade em equipamentos sociais, um estudo de caso, como o Luís dizia há pouco, sim, na verdade este seu trabalho pode ser replicado em muitas outras dimensões sociais, de atividade, que podem na verdade contribuir para um aprofundamento desta sistematização de conhecimento que existe muito por fazer. Aquele dado que a Célia Sousa dizia há pouco, que a falta de reconhecimento relativamente a quem faz investigação social nesta área é algo que nos deve preocupar e que devemos estar muito atentos. E como eu defendo que aquilo que se passa em torno da inclusão social não pode passar apenas e só pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, eu julgo que esta é de facto uma matéria que nós temos que levar a outras sedes, de levar a outros territórios, para podermos de facto fazer uma abordagem ou pelo menos levar que possa existir uma abordagem transversal naquilo que é quem avalia o trabalho que é feito em termos de investigação social em diferentes sedes, possam também ter em atenção às questões que se prendem com a inclusão social. Registrei de facto esta referência porque é algo que nos deve merecer a nossa melhor atenção. Isto tudo para dizer que a importância da investigação sobre a deficiência e a inclusão, e logo a importância deste Prémio de Ciências Sociais e Humanas do Instituto Nacional para a Reabilitação é algo muito, muito, muito profundo e que tem que estar na nossa lista de prioridades do trabalho que desenvolvemos, tendo por objetivo sempre alavancar a investigação, promover a investigação, seja em matéria de acessibilidade, mas em muitas outras dimensões que nós temos, e deixem-me dizer desta forma, simplista, mas sentida, que é temos um déficit de facto de trabalho sistematizado, de conhecimento, de desenvolvimento, de criação de ferramentas que permitam todos aqueles que no terreno
trabalho as matérias do desenvolvimento social, económico e humano precisam, na verdade, estar devidamente ancorados no trabalho que seja feito por outros, que possa ser, obviamente, contraditado, possa ser melhorado e aprofundado, possa criar novos trilhos de análise, de reflexão, mas sim, precisamos muito deste trabalho. E falando em concreto do trabalho que a Luísa aqui hoje nos apresentou, nomeadamente na importância do conceito de acessibilidade nas diferentes abordagens, desde logo a edificada, mas também a comunicacional e a atitudinal. Sim, nós temos aqui ainda por construir uma nova cultura de cidadania. Nós temos que criar uma nova cultura em que coloca a diversidade humana como não um peso, mas como um fator que faz toda a riqueza da humanidade, que é nós sermos todos diferentes. Na verdade somos todos diferentes, uns mais diferentes que outros, mas isso não nos retira aquilo que deve ser o direito a sermos felizes à nossa maneira, sermos felizes de acordo com aquilo que são os nossos objetivos, as nossas capacidades, as nossas competências, e por isso esta sociedade tem que estar organizada de uma forma diferente. E por isso dizer, Luís, que este trabalho que apresentou vai muito dentro nesta visão holística, como também já foi referenciado, vai muito de encontro àquilo que é a visão e aquilo que tenta ser a ação do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é sairmos de conceitos que estão muito impregnados na sociedade ainda, e tenho que dizer desta forma, que poderia estar aqui com um discurso muito mais laborioso, mas se calhar não tão fácil de entender. Nós temos que, na verdade, fazer um percurso que nos afaste cada vez mais daquilo que é o conceito médico da deficiência e avançarmos num outro olhar e num outro pragmatismo que, relativamente ao qual ainda existe imenso por fazer. E quero dizer que sobre isto nós temos aqui uma nova sessão de partilha, porque este é um tema absolutamente central, crucial para este objetivo do desenvolvimento social, humano, do nosso país e do mundo já agora. Bem, dizer-vos que compete-me deixar aqui este desafio a todos vós, um desafio que foi colocado em primeira mão por um colega meu, pelo Dr. Adalberto Fernandes, que é, na verdade, nós precisamos de mais e melhor, mais aprofundada, em diversas áreas de investigação social. Nós precisamos que os prémios que certificam de alguma forma, que reconhecem o trabalho que vocês fazem ao nível da academia, sejam cada vez mais. Nós precisamos que o trabalho que é feito do ponto de vista do desenvolvimento das tecnologias ao serviço da autonomia e da inclusão das pessoas com deficiência trespassem as diferentes sedes, os diferentes territórios e as diferentes narrativas que existem, quer seja no quadro da investigação, quer seja depois por, digamos, apropriação destes conceitos, destes olhares, naquilo que é o cotidiano de todos nós. Portanto, para parte do Instituto Nacional para a Reabilitação, obviamente que estamos profundamente empenhados em que este prémio seja cada vez mais participado, que tenha cada vez mais autores e autoras que se proponham a apresentar os seus trabalhos. Nem todos podem ter o primeiro prémio, nem todos poderão ter, de facto, eventualmente um reconhecimento institucional, mas de certeza que todos são importantes para fazermos caminho. Todos são importantes para irmos construindo sobre aquilo que existe. E há um espaço em que todos podem estar. E o espaço em que todos podem estar é na biblioteca especializada do Instituto Nacional para a Reabilitação. E queremos muito que este espaço seja um espaço especializado, onde qualquer um de vós, qualquer um daqueles que não estão aqui, mas que em algum momento das suas vidas, por razões académicas, técnicas, do ponto de vista do seu interesse enquanto hobby, seja lá pelo que for, saibam que no Instituto Nacional para a Reabilitação há um repositório muito significativo de trabalho que pode ajudar à reflexão e à alteração daquilo que é, na verdade, aquilo que eu dizia há pouco, a nova cultura de cidadania,
onde todos, sendo diferentes, todos temos os mesmos direitos o mesmo direito a ser feliz, e isso é, de facto, central para a ação deste Instituto. A caminho do fim, dizer-vos que nós, estando conscientes daquilo que é o nosso papel, no nosso Instituto Nacional para a Reabilitação, estamos igualmente conscientes que o desidrato com que estamos confrontados, o desafio com que estamos confrontados, não é um desafio de uma, de duas, de três entidades públicas, sejam elas públicas ou privadas. Este é um desafio, de facto, nacional, em que todos não seremos demais para fazer a reversão, a alteração daquilo que existe por fazer. Porque as mudanças de cultura são matérias que levam, às vezes, décadas a conseguirem-se, mas quanto maior for o universo daqueles que estão mobilizados, que estão envolvidos de uma forma transversal e tão harmónica quanto possível, mas também, digamos que a diversificação muitas vezes ajuda a percorrer territórios que nos permitem perceber se são aqueles ou não que queremos percorrer. Por isso, todos aqueles que na verdade possam contribuir para este desidrato, na verdade, não são demais. E por isso deixo-vos aqui, repito, digamos, aquilo que foi já o apelo feito pela professora doutora Célia Sousa, aos estudantes que estão aqui a assistir a esta sessão, que possam de facto ser candidatos, aos vossos colegas que possam ser, que não estão aqui hoje, mas que possam ser candidatos, mas também a vocês, todos aqueles que estão ao nível das diferentes entidades quer centros de investigação, quer institutos públicos, academia em geral, possam ser difusores da existência deste prémio e que possam também ajudar a que a volumetria desta dimensão aumente significativamente, porque dessa forma, de certeza, que estamos a contribuir para um país mais inclusivo, em que todos, na verdade, poderíamos passar a ter uma atitude de maior proximidade, de respeito, e se calhar, deixem-me dizer esta palavra que não utilizo muito, mas se calhar também se pode dizer, de solidariedade para com a diversidade humana. A todos vocês, muito obrigado, desejo-vos um bom ano, espero que estejam connosco na próxima edição, que se não estou em erro será 24 ou 23 de fevereiro, não tenho exatamente presente o tema, mas será divulgado muito em breve, e dizer-vos que este ano, todos os meses, vocês vão poder estar connosco, se não for noutro local, aqui nas sessões da Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação. As sessões estão já devidamente programadas, devidamente planificadas. Para além desses, depois temos muitos outros espaços de participação, de reflexão, de crescimento enquanto cidade, mas hoje eu vou-me centrar apenas e só aqui nas sessões da biblioteca, deixando-vos assim um convite para o próximo mês de fevereiro voltarmos a estar juntos. Muito obrigado, sem que, contudo, não deixe de ainda agradecer aos meus colegas do Instituto Nacional para a Reabilitação, da equipa da biblioteca, à Presidente do Júri das Ciências Sociais e Humanas, de agradecer à equipa de comunicação e a todos aqueles que permitiram, aos nossos colegas internos, que permitiram a realização com a qualidade que nos habituaram destas sessões da biblioteca. A todos vocês também, muito obrigado. Continuação de bom trabalho para todos, saúde para todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua intervenção, Dr. Humberto Santos. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.